você nunca precisar de falar, por que você é assim, por que você faz isso? É até importante que você tenha esse questionamento. Eu acho que é até um questionamento importante. Pô, por que essa pessoa é assim? Por que ela faz isso comigo? Por que ela faz isso com o outro? Entrar nessa pergunta, não deixar ela ser tão retórica e entrar um pouquinho na verdade dessa pergunta é entender as pessoas, é trabalhar um pouco a empatia e você se tornar um tanto mais humano também. E aí tem outro ponto bastante importante, né? Que avaliar qual é o assim que te incomoda, que tipo de coisa te incomoda, porque se de repente tiver algo que é um pouco mais frequente em diversas pessoas, quando você tem aquela sensação de que é todo mundo igual, as pessoas sempre caem na sua vida fazendo a mesma coisa, aí é interessante identificar, analisar essa coisa. Pode ser algo que você tem uma fragilidade específica pelo seu histórico de vida, pelos seus traumas que você já viveu, ou você fica muito mais atento a esse tipo de coisa, ou você acaba percebendo esse tipo de coisa onde talvez não exista tanto assim não. É que tua fragilidade está fazendo aquilo, né, ressaltar muito. Então isso ajuda você a se conhecer, você a se estudar um pouquinho. Agora, também tem as pessoas que perguntam demais por que você é assim, por que você é assim, ou seja, ela está reclamando de todo mundo, quando na verdade o que ela está reclamando é das pessoas reclamarem das mancadas que ela mesma dá. Então, se é complicado você querer coerência das outras pessoas quando você mesmo não tem. Quando você é a pessoa que perturba todo mundo e as pessoas só estão te apontando o quanto que você perturba. E aí você reclama, pô, as pessoas, todo mundo fala mal de mim, todo mundo reclama de mim, por que as pessoas são assim? Por que todo mundo reclama? Ah, e é outro ponto de você dar uma observada. Será que às vezes essa coisa que se repete não é de fato alguma coisa que você está fazendo sem perceber? Às vezes é o teu mundo interno tão pesado que extravasa sem você perceber, está transbordando, né? E você não está reparando nisso. E de toda forma, também é bastante importante a gente observar que as experiências, elas não são boas, não são ruins por si só. Elas sempre são o prisma que cada um que está vivendo dá para essas situações. Uma situação que pode ser extremamente desagradável para uma pessoa, não é para outra. Uma coisa que é extremamente desagradável para você não é para outra pessoa. Por exemplo, uma pessoa se relacionando com outra por interesse. Todo mundo já tem uma história dessa na vida, já observou, já viu em algum lugar, alguém já contou uma história. E eu já vi casos de pessoas que não percebiam que aquela pessoa estava com ela por interesse e vivia bem sem perceber. E eu já vi pessoas que perceberam e aceitaram. Assim, é uma troca. Ela está comigo por interesse porque ela está ganhando isso, aquilo, mas eu também estou ganhando isso, aquilo, outras coisas dessa pessoa. Então tá equilibrado. Então às vezes a pessoa tem até consciência e você tá muito desconfortável de ver que, pô, mas a pessoa tá contigo por interesse, mas ela fala, mas eu também tô tendo vantagens, né? Não é a mesma, mas eu tô tendo e a pessoa tá tranquila com isso. Ou então uma pessoa que você pode estar considerando muito controladora, você está vendo lá a dupla, nossa, essa pessoa é muito controladora com você, que coisa chata. Só que essa pessoa que está convivendo com ela, considera ela atenciosa, fala, não, ela é super atenciosa, ela quer saber onde eu estou, ela quer cuidar de mim, ela quer fazer as coisas por mim. Ou então o inverso, o que para um é gentileza, é cuidado, para o outro é controle. E vai depender, essa conclusão do que é que está acontecendo, depende sempre muito do histórico de vida da pessoa, do que ela viveu, dos traumas que ela viveu, das situações que ela passou que fragilizou ela. Então, as pessoas nunca falam do outro, percebe? Sempre falam de si mesmo, até quando está apontando para o outro, ah, a pessoa é assim, a pessoa é assada, ela está falando do que toca a ela, do que ela viveu. Tá legal a gente observar isso. Ou então uma pessoa que faz muita pergunta sobre atividades do outro, onde você foi, o que você fez, que você... Algumas pessoas consideram isso, nossa, mas isso é muito ciúmes, não consigo controlar, nem entender e lidar com esses seus ciúmes. E outra pessoa fala, não, olha como a pessoa se interessa, quer saber o que eu estou fazendo, é curiosa, é realmente interessada na minha vida. Percebe que o ponto de vista é muito diferente? Então tá. Como sempre, eu faço aqui a advogada dos dois lados, eu gosto sempre de olhar todos os lados das questões, eu não fecho numa linha reta. Então, só para fechar, né? Não pergunte por que as pessoas são assim, pergunte por que eu deixo pessoas assim entrarem na minha vida.
Percebeu que no porque eu deixo pessoas assim entrarem na minha vida, entra também porque eu interpreto essas pessoas dessa forma, porque isso é frágil para mim, é sensível para mim, e por que eu não estou percebendo o controle que eu posso ter na minha vida, que eu posso sim, né, fazer uma seleção e falar, não, isso que está acontecendo aqui não vai me afetar porque eu tenho total consciência de quem eu sou. Isso aqui eu simplesmente não preciso participar. Eu posso me negar, falar não, muito obrigado e seguir outro caminho. Você tem muito mais poder do que você percebe, do que você imagina. Se você se conhecer, você vai ver que você vai longe. Dá like no vídeo, se inscreve. Obrigada por me assistir.